pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. E nesta aula eu vou falar para vocês sobre os pronomes oblíquos átonos e como eles podem aparecer na sua prova de concurso público, vestibular ou Enem. E ao final eu vou resolver com vocês uma dessas questões. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Então, lembrando, os pronomes pessoais oblíquos átonos são aqueles que se ligam ao verbo. Ou seja, esses pronomes sempre estarão ligados ao verbo. E eles podem ser posicionados antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. A isso chamamos colocação pronominal. E sobre isso eu já tenho aula aqui no canal. Se você ainda não assistiu, corre lá depois e complemente os seus estudos. Mas o fato que o importante é vocês saberem que todos os pronomes pessoais oblíquos átonos se ligam ao verbo. E quais são eles? Veja, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha. Pronome me, que refere-se à primeira pessoa do singular. Pronome te, que refere-se à segunda pessoa do singular. Pronomes o, a, lhe, que referem-se à terceira pessoa do singular. Pronome nos, que refere à primeira pessoa do plural. Pronome vos, que referem-se à segunda pessoa do plural. E pronomes os, as e lhes, que referem-se à terceira pessoa do plural. Lembrando que os verbos terminados em R, S e Z, eles sofrem uma pequena modificação. Nesse caso, os pronomes o, a ou os, as, eles vão receber a consoante L, tornando-se lolá, los, las. Veja só, o verbo esperar, ele termina com a consoante R. Portanto, você não vai utilizar o pronome o, a, os, as. Esse verbo, no caso, ele vai perder a consoante R e o pronome pessoal oblíquo átono vai receber a consoante L. Então, vai ficar esperá-lo ou esperá-la, esperá-los, esperá-las. Percebem que todos os verbos terminados em R, S e Z vai acontecer essa mudança no pronome. E outra mudança que acontece nos pronomes oblíquos átonos é quando o verbo ele termina com um som nasal, ão e oin. Esses verbos que terminam com som nasal também vão fazer com que o pronome pessoal oblíquo átono sofra uma pequena mudança. E nesse caso, o pronome o, a, os, as serão acrescidos da consoante N, ficando no, na, nos, nas. Lembrando que isso só ocorre com os pronomes átonos o, a, os, as. Então veja um exemplo. Esperaram-nos. Nesse caso, o verbo termina com som nasal. E por conta desse som nasal, o pronome oblíquo átono os, ele sofre um acréscimo da consoante
N. E isso vai acontecer todas as vezes que o verbo terminar em som nasal. Bom, até aqui você sabe então quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos e os dois casos nos quais eles sofrem mudanças. Agora veja quais são as funções desses pronomes. Eu vou falar para vocês as principais, aquelas que mais aparecem nos concursos públicos. Então veja na tabela. Os pronomes o, a, os, as, eles sempre farão a função de um objeto direto. Já os pronomes lhe e lhes sempre farão a função de um objeto indireto. Perceba que aqui é fundamental que você compreenda um outro assunto da língua portuguesa, que é a transitividade verbal. Sobre esse assunto, eu também já tenho aula aqui no canal. Eu sugiro que, se você não compreende muito bem esse assunto, que você corre lá e complemente os seus estudos. Então veja, você já sabe quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Agora você já sabe que cada um deles desempenham uma função. Estamos falando agora das funções principais desses pronomes. Então, a função de complemento verbal, sendo que o a, os, as, e quando eles variam também, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, eles sempre farão a função de objeto direto. E os pronomes lhe e lhes sempre farão a função de objeto indireto. Eu vou dar um exemplo para vocês verificarem na prática como é que funciona essa questão da função desses pronomes oblíquos átonos. Veja só, entreguei as flores para a professora. Observe o verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Estamos falando então de um verbo que é, ao mesmo tempo, transitivo direto e transitivo indireto. Ou seja, ele precisa dos dois complementos para ter sentido completo. Vamos ver qual é o objeto direto e qual é o objeto indireto. Eu digo, entreguei. Você me pergunta, entregou o quê? Eu respondo, as flores. Então, as flores funciona como objeto direto. Marque isso daí. Agora eu digo, entreguei as flores. Você me pergunta, entregou as flores para quem? Eu respondo, para a professora. Nesse caso, para a professora é o objeto indireto. Observe que ele é introduzido pela preposição para. Então agora você sabe qual é o objeto direto e qual é o objeto indireto nessa oração. Agora veja o que acontece quando nós substituímos o objeto direto e o objeto indireto por pronomes pessoais oblíquos átonos. Se eu digo, entreguei-as para a professora. Entregou o que para a professora? Você vai me responder, as flores. Perceba que esse pronome pessoal oblíquo átono, as, está substituindo o termo as flores. E qual foi a função mesmo que a professora disse que esse termo tinha na oração? Objeto direto. Portanto, esse pronome que substitui as flores nesta oração tem a função de objeto direto. Agora veja o outro exemplo. Entreguei-lhe as flores. Você me pergunta, entregou as flores a quem ou para quem? Perceba que agora esse pronome lhe,
está substituindo o termo professora. E qual é mesmo a função desse termo para a professora na oração? É o objeto indireto. Portanto, o pronome que substitui para a professora é chamado também de objeto indireto. Espero que você tenha entendido. Agora eu vou resolver com vocês uma questão da VUNESP. Uma questão que vai tratar justamente desse assunto, dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Veja só. Assinale a alternativa que substitui por pronomes correta e respectivamente as expressões destacadas na passagem. Podiam dar esse endereço a amigos, receber amigos, fazer os amigos desfrutarem comodidades internas da ponte. Os termos destacados são a amigos, amigos e os amigos. Vamos analisar então as orações separadamente. Veja só. Dar esse endereço a amigos. Analise o verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, dar esse endereço. Esse endereço é o objeto direto. Perceba que ele complementa o sentido do verbo dar de forma direta. Se eu digo dei, você me pergunta o que? Dei esse endereço. Então, esse endereço é o objeto direto. Agora, dei esse endereço. Você me pergunta, deu esse endereço a quem? Perceba que agora a pergunta ela já vem com uma preposição. E aí eu respondo para vocês, dei esse endereço a amigos. Esse termo, a amigos, funciona como objeto indireto. Perceba que ele é introduzido pela preposição a. E esse é o termo destacado. É o primeiro termo destacado. Descobrimos então que a função desse termo é a de objeto indireto. Agora volte lá para a tabelinha que eu mostrei para vocês sobre a função dos pronomes oblíquos átonos. Os pronomes lhe e lhes são aqueles que fazem a função de objeto indireto. Obviamente que se o objeto indireto estiver no singular, o seu pronome terá de variar de acordo com ele. Vamos analisar as alternativas. Dá-los, dar-lhes, dar-lhes, dá-los, dar-lhes. Nós já vimos que o pronome que pode substituir o termo a amigos, que trata-se de um objeto indireto, é o pronome lhes, porque é ele quem faz a função de objeto indireto. Como amigos está no plural, o pronome deve concordar com ele. Portanto, aqui você já elimina as alternativas A e D. Vamos agora para a segunda oração. Veja só. Receber amigos. Observe, se eu digo eu recebi, você vai me perguntar, recebeu o quê? Perceba que essa pergunta você faz para o verbo quando ele é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, é porque o seu complemento é o objeto direto. Então, você já sabe que amigos é um objeto direto.
Vamos lembrar então quais são os pronomes oblíquos átonos que substituem o objeto direto. Os pronomes o, a, os, as e os dois casos nos quais eles sofrem mudanças. Lolá, los, las, quando os verbos terminam em RSZ, na, nas, no, nos, quando os verbos terminam em som nasal. Vamos avaliar agora as alternativas no que se refere ao segundo termo destacado. Você tem aí as opções los e lhes. Você já sabe que o termo destacado é um objeto direto. E quais são os pronomes que substituem o objeto direto? Nesse caso das alternativas que você tem, você já descarta o pronome lhes, porque lhes só pode substituir o objeto indireto. Aqui você já sabe qual é a alternativa correta da questão, porque você já sabe que o único pronome que pode substituir o termo em destaque, amigos, é o pronome los, que substitui o objeto direto. Perceba que o objeto direto está no plural e o pronome que substitui o objeto direto também deve estar no plural. Mas, mesmo você sabendo que a alternativa B é a correta, vamos avaliar a terceira oração, o terceiro termo destacado. Veja só. Fazer os amigos desfrutarem comodidades. Veja, fazer os amigos. Se eu digo eu fiz, você vai me perguntar, fez o quê? Perceba que a pergunta já mostra que esse verbo, nesse caso, também é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, significa que o seu complemento só pode ser objeto direto. E conforme vocês já viram, vocês já sabem quais são os pronomes que substituem os objetos diretos. Aqui você confirma que o pronome oblíquo átono que substitui o termo amigos é o pronome los. Por quê? Observe que o verbo ele termina com a consoante R e por isso o pronome o ele recebe a consoante L. É isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Esse exercício que eu selecionei para vocês é um exercício que cai em quase todos os concursos públicos. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido e que você tenha gostado de mais essa aula. Se você ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários. Comente também se você está gostando, se você está aprendendo e se você tem sugestão para os próximos vídeos. E eu aproveito para você que vai prestar a próxima prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a prova para soldados, eu estou na torcida para que você seja aprovado e você venha trabalhar comigo, já que quem me acompanha aqui não sabe, saiba que além de professora, eu também sou policial militar aqui no estado de São Paulo. Um abraço da professora Vilma Mendes, sucesso para você e até a próxima aula!